Paz do Senhor, irmãos. Amém. A paz do Senhor. Amém. Diga assim para o seu irmão do seu lado: o tamanho da sua vitória vai ser o tamanho do seu glória. Vai ser o tamanho do seu glória. Livro do Êxodo. Livro do Êxodo, capítulo de número 3. Deus tem uma palavra para o nosso coração nessa noite. Amém. Maravilha. Êxodo, capítulo de número 3, a partir do verso 1. Que ajuda, diz amém? Amém. A palavra de Deus diz assim: e apacentava Moisés o rebanho de Jetro. Rebanho de quem? Jetro. De quem? Jetro. Seu sogro, sacerdote em Midian. E levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo do meio de uma sarça. Quem apareceu? Senhor. Anjo do Senhor. Quem apareceu? O anjo do Senhor. Vamos lá. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se Consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não. E vendo o Senhor que se virava para lá ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá, tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Mantenha sua Bíblia aberta, feche apenas os seus olhos e oremos. Deus Todo-Poderoso, está aqui diante do Senhor novamente, Pai. Os 5 pães e os 2 peixinhos de sempre. Eu sei que se eu deres ao povo, ó Deus, comerão migalhas e sairão daqui com fome. Mas se eu colocar nas mãos do Senhor, o Senhor há de multiplicar. E todos nós vamos nos alimentar e sair daqui fartos, e ainda vai sobrar para mais tarde. Fala conosco de forma clara e concisa, nos esclarece a sua palavra. Eu te peço isso no nome de Jesus e te agradeço. Amém e amém. Pode tomar o seu assento, mantenha a sua Bíblia aberta em nome de Jesus. Estamos num tempo onde Deus tem até agido, porém o seu agir tem passado despercebido. Não porque Deus não quer aparecer, mas é porque nós temos dificuldade de identificar o seu agir. Sabemos que Deus se move, mas só quem tem discernimento compreende os seus moveres. Pelo fato de estarmos muito inclinados às obras da carne, nós temos muito entendimento acerca das coisas da carne. E isso é um problema muito grande, porque quem é carnal não entende as coisas do Espírito, porque as mesmas se discernem espiritualmente. Então quem não tem visão espiritual, por mais que Deus haja na sua frente, ele não enxerga nada, ele permanece cego. E Deus não faz questão alguma de mostrar para ele realmente o seu propósito, por causa da sua carnalidade, porque não houve nenhum tipo de dedicação ou esforço para que essa pessoa viesse ter uma vida espiritual e pudesse ser então alguém que está com os olhos espiritual abertos e que venha notar então quando Deus sempre se move. Então não podemos ter uma desculpa dizendo que não estamos vivendo o melhor de Deus. Na verdade é que estamos até vivendo, mas muitos não têm visto. Quem tem se desenvolvido espiritualmente tem visto agir de Deus sobre a sua vida. Nós estamos diante de uma situação onde Deus aparece para Moisés de forma visível. Repete comigo: visível. Visível. Porém, antes dele aparecer de forma visível, ele atuou de forma invisível. Deus faz muito isso. Quando Deus atua de forma visível, é porque de forma invisível ele já vinha operando há muito tempo. Meu Deus, isso é muito forte. Porque Deus se mostra a Moisés no capítulo de número 3, mas ele já vem agindo desde o capítulo 1. Se nós voltarmos ao capítulo de número 1, pode voltar aí na sua Bíblia, por favor.
Nós vamos notar aqui que, vamos voltar um pouco na história para nós podermos entender o que está acontecendo. Sabemos que a casa de Jacó estava passando fome. José havia sido vendido para o Egito e, envolvido num plano divino, Deus o leva de escravo a governador daquele país. José agora era governador da maior potência mundial. E quando há fome na casa de seus irmãos, Jacó desce com todos os seus filhos, formando um grupo de por volta de 70 pessoas. E ele desce para o Egito. Deus já havia dito isto para Abraão, que o seu povo desceria para a terra de povo estranho, e que ficaria lá por volta de 430 anos. Então o seu mover já havia sido revelado. Abraão tinha inteligência espiritual, ele sabia que iria acontecer, porém ele morre. E eu não sei se ele passa a informação para a sua posteridade. Nós sabemos então que o faraó que conhecia José morre, e as 70 pessoas que estavam na casa de Jacó, agora transformadas em cerca de 3 milhões de pessoas durante esses 430 anos, estão debaixo de um jugo de escravidão. Porque Faraó, debaixo de influência maligna, e porque eu sei que existe influência maligna aqui, Satanás, ele conta os anos, ele presencia a profecia dita pelo Senhor na vida de Abraão. Ele calcula os 430 anos, calculando assim, ele faz com que Faraó pare de enxergar o povo hebreu como mão de obra barata, e agora ele passa a enxergar o povo hebreu como guerreiros. Está aqui no texto, verso 10, acompanhem comigo, olha aí. Eia, usemos sabiamente para com ele, para com o povo hebreu, para que não se multiplique e aconteça que, vindo guerra, ele também se ajunte com os nossos inimigos e peleje contra nós e suba da terra. Só nós não temos visão espiritual para entendermos que Deus faz de escravos guerreiros, não. O próprio Satanás sabe que quando alguém chega aqui escravizado, o Senhor liberta das correntes, o Senhor quebra as amarras, o Senhor abre as cadeias, o Senhor liberta o cativo, coloca uma espada na mão dele e faz dele guerreiro. Meu Deus, e o poder de Deus é muito grande. Ele transforma mesmo vidas. Quem estava cativo por demônios, agora manda-os sair em nome de Jesus. Pensa nisso. Esse é o temor do adversário agora. Ele influencia Faraó. Ele deixa de olhar o povo como mão de obra e passa a enxergar o povo como o quê? Agora ele teme. Porque ele sabe que a qualquer momento Deus está para se mover. E debaixo dessa influência, Faraó começa a oprimir esse povo. Um sentimento genocida toma o seu coração. Ele manda que mata todos os meninos, para que o povo assim não venha crescer, para que o povo não venha se reproduzir. Satanás é assim. Ele vai usar de governantes, de monarcas, de leis. Ele vai utilizar o sistema para que possa reprimir a igreja, para que ela não venha crescer. O inimigo, ele bate, o inimigo quer que a gente apanhe, o inimigo nos surra. Às vezes a gente sofre muito, às vezes a gente passa pelejas na nossa vida, porque o adversário não tem sossego enquanto a gente permanece de pé. E entra luta, entra crise, sai crise. A gente vai passando uma coisa por cima da outra, e a gente às vezes fica com uma pergunta dentro de si: por que é que eu ainda estou de pé? Eu não estou entendendo o porquê eu não caí. Sabe por que você não caiu? Porque Deus faz da gente igual clara de ovo. Quanto mais a gente bate, mais a clara. Essa verdade é bíblica. Vamos lá, o verso 12 do capítulo 1. Quem quer ler para mim? Posso descer lá, pastor? Quem quer ler para mim? Verso 12. Lê para a gente. Lê no microfone. Porém, quanto mais os egípcios maltratavam os israelitas, tanto mais eles aumentavam. Quanto mais os egípcios batiam, mais eles aumentavam. Mais o povo aumentava. Quanto mais o inimigo bate, mais o povo aumenta. Vai, continua. Glória a Deus. Os egípcios ficaram com medo deles. Olha só.
te bater não vai adiantar muito. Porque quanto mais o inimigo te infligir, quanto mais ele tentar fazer com que você passe por crise, mais você vai crescer nas mãos do Senhor. Porque nós entendemos que a crise é uma oportunidade que Deus está nos dando de aprender alguma coisa. E é só o povo de Deus que tem esse tipo de discernimento. Porque o ímpio lá fora, quando entra numa crise, ele se vicia em alguma droga, ele se mete em bebidas, ele se prende em muitos relacionamentos, porque ele tenta se segurar em alguma coisa enquanto tudo desmorona. Porém, Deus nos deu o poder de, quando tudo ao nosso redor se desmorona, a nossa espiritualidade nos permite permanecer intacta. Meu Deus, aí olha só, o povo está sendo oprimido na escravidão, eles estão massacrando o povo, e quanto mais massacra, mais o povo se multiplica. Sim, e Faraó então vai chamar algumas mulheres, é um termo bem arcaico usado aqui, o termo parteiras. Sabemos que hoje a gente fala de médico obstetra. O presbítero Cleider Pai presenciou como que as tecnologias de hoje, ele viu como que são os cuidados, todo tipo de aparelho, tá? Mas naquela época não era assim. Naquela época, por causa da muita experiência com partos, a mulher ia aprendendo a gerar. Por causa das muitas experiências, elas eram chamadas no momento de dor daquela mulher que estava dando à luz. Então as parteiras eram alguém que tinham acesso dentro das casas enquanto a pessoa passava por um momento de dor. Uma pessoa assim, que Satanás olha e pensa, é esse que eu tenho que usar. Às vezes a gente acha que o inimigo quer nos usar por causa dos nossos defeitos. Não, eu vou pegar aquele ali porque é machão. Eu vou pegar aquele ali porque ele enfrenta. Eu vou pegar aquele ali porque se eu usar ele, ele vai partir para a briga. Não, o inimigo está interessado nos seus talentos. A Bíblia vai dizer que ele escolheu a serpente porque ela era a mais perspicaz entre as animais do campo. Perspicácia não é um defeito. Perspicácia, esperteza é uma qualidade. O inimigo quer tomar as suas qualidades. Sim, imagine ela cantando para mim. Imagine ele pregando para mim. Sim, o inimigo tem pregadores, tem. Eu disse isso aqui mais tarde. Sabemos que Satanás se transfigura até em anjo de luz, e os seus ministros em ministros de justiça. Ministros de quem? Justiça. Ministros, mas são ministros de quem? De Satanás? Ministro, quem tem ministério. Sabe por que Satanás sustenta muitos ministérios? Você pode estar achando um absurdo isso, porque o evangelho que alguns pregadores pregam, para ele é lucro. Para ele é lucro. Então ele olha para as parteiras, ele vê o talento, vê que elas são pessoas importantes, que estão no lugar certo, na hora certa, que têm o talento certo. Elas estão presentes enquanto as filhas das hebreias estão gerando. Satanás é assim, ele quer pegar líderes, porque os líderes têm acesso às pessoas que estão gerando. Meu Deus, porém não é só gerar, estão presentes no momento de dor. Porque gerar dói, gerar dói, gerar dói. Então ele vai chegar às parteiras, se nascer menino, vocês degolam, vocês afogam, se viram, matem. Essa é a ordem. Está gerando, mata. Essa é a ordem do adversário. Porém a Bíblia vai mencionar duas parteiras. O interessante é que Moisés, em nenhum dos seus 5 livros, ele vai mencionar o nome do grande faraó. Sabemos que provavelmente foi Ramsés III por causa de fontes extra-bíblicas. Mas dentro da Bíblia não encontramos em parte alguma. Interessante ele ocultar o nome de Faraó, mas não ocultar o nome dessas duas parteiras. Deixa eu te dizer, as pessoas grandes na Bíblia foram só coadjuvantes, porque Deus definiu as coisas, foi através de quem era pequeno. Meu Deus não usou quem estava em evidência, Deus usou quem estava escondido. Meu Deus! Gente, pensa nisso. Elas têm acesso às casas das hebreias, no momento em que as hebreias estão fragilizadas. É por isso que o adversário encontra nelas a esperança de executar o seu plano maligno. As hebreias estão fragilizadas. Elas não vão nem entender o que houve com a criança. Porém, Sifra e Puá entram num acordo entre as duas. Olha, eu não fui chamado para matar.
Obstetria não é tirar a vida, é promovê-la. Ser parteira é fazer com que o outro gere. O problema é que nós estamos com essa dificuldade dentro das igrejas. Os cristãos não têm se tornado parteiras. Eles têm obedecido às ordens de Faraó. Eles querem matar quem está gerando. Querem ou não querem? Querem matar quem está gerando. Querem matar quem está gerando. Querem matar quem está gerando. Está dando fruto, está dando filho. Vamos matar. Por quê? Inveja. Os fariseus fizeram isso com Jesus de forma tão escancarada que até o ímpio Pilatos percebeu que eles estavam matando por inveja, porque ele não ensinava como os escribas e fariseus hipócritas, mas com autoridade, porque ele tinha talento. Jesus era talentoso. As parteiras eram talentosas. Cifrar e Poá entram no acordo, eu não vou fazer. Poá eu não faço. Cifrar eu também não. Vamos obedecer? Vamos. Olha, mas a gente corre risco de vida, problema. Não vamos matar. Vamos gerar. Amém. Elas se tornam obedientes. Enquanto muitos estavam matando, Cifrar e Poá estavam gerando. É por isso que Deus vai trazer Joquebede para as mãos de Cifrar e Poá. Porque Deus não traz os seus propósitos para as mãos de quem mata. Talvez você se pergunte, Senhor, por que eu ainda não sou líder de departamento? Será que se colocar na sua mão, você vai gerar? Será que você vai promover a pessoa? Será que você vai sustentá-la no seu momento de fragilidade? E vai ajudar ela a segurar os pesos, as dores do crescimento espiritual? É por isso que Deus não dá. Porque mata. Vai colocar as coisas na sua mão para quê? Para morrer? É por isso que aquele que gerou outros 5, parece que o dono da terra já sabia. Para o que vai gerar mais, eu vou dar mais. Porque ganhou só um e enterrou, deu quanto? Um vai gerar, eu vou dar só uma. Outro vai gerar, eu vou dar 5. Tudo na Bíblia é assim, irmãos. Deus dá mais para quem gera e menos para quem mata. Fácil. Simples assim. Não recebeu nada por quê? Porque não gera. Porque se colocar nas mãos, vai definhar. Não vai crescer. Quando vê alguém talentoso, a inveja vai fazer matar. Meu Deus! É por isso que Deus não tem entregado. Os propósitos de Deus são para quem gera. Quer receber algo de Deus? Começa a orar mais. Quer receber algo de Deus? Começa a jejuar mais. Quer receber algo de Deus? Começa a se consagrar, a se santificar, a meditar na palavra, porque quando Ele te der, você tem caixa espiritual para sustentar de pé, para fazer gerar, para não deixar morrer. Fato. E Deus traz Joquebede nas mãos de Cifrar e Poá. E com muitas dores, Joquebede vai gerar. Ela estava grávida de um propósito muito maior do que ela. E ela não sabia, porque tudo de Deus começa pequeno, para depois se tornar. É assim que Deus age. Senhor, quero pregar. Tá, você não vai querer começar hoje. Aí domingo você já está lá nos Gideões. Você tem que aguentar os processos. E até que o objetivo de Deus com você seja alcançado, você está sujeito às muitas dores. Mas não tema essas dores, porque quanto mais doer, mais você vai. Fato. Fato bíblico. E o interessante é que Faraó vai dizer assim, olha, quando você for ajudar as parteiras, quando vocês for ajudar as hebreias a darem à luz, vocês matam as crianças. É isso mesmo que ele está fazendo. Ele disfarça o seu trabalho de ajuda.
A gente acha que a pessoa está ali para ajudar, mas ela está para amar. Não é todo mundo que é seu amigo, meu filho. Não é todo mundo que é sua amiga, minha filha. Tem gente que tu está achando que vai te ajudar a gerar, mas está te matando. Talvez você se aconselha com ímpios achando que está recebendo ajuda, enquanto os conselhos desse ímpio estão sob direcionamento maligno para te matar. Você tem que dar ouvidos, se sustentar em quem dá ouvidos à voz do Senhor. Porque se você se sustentar em quem dá ouvidos a Faraó, é suicídio espiritual. Vamos lá. Se Fray Poá então faz com que Joquebede gere. Nasce Moisés. Lindo. A sua mãe, Joquebede, e Miriam, a sua irmã, ficou encantados com a beleza daquele menino. Porém o texto vai dizer, olha aí, capítulo 2, verso 3, não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e betumou. Interessante. Parece que Joquebede meditava num texto que Moisés ainda que não havia escrito ainda. Não sabemos se Moisés vai escrever o livro de Gênesis por revelação ou por tradição oral, que vinha sendo aprendido de boca a boca pelos antepassados desde Abraão. Desde dos primeiros que serviram ao Senhor, da descendência de Sete em diante. Então ela vai fazer uma coisa que não era a primeira vez que aparecia na Bíblia. Talvez ela pense assim, olha, o Senhor já salvou a humanidade assim uma vez. Em Gênesis capítulo de número 6, Deus faz uma arca enorme de juncos e vai mandar Noé que a betume por dentro e por... Eu vou fazer isso também. Vou colocar Moisés e eu vou colocar nas águas. Aquilo que Deus fez enorme, eu vou fazer em miniatura para preservar o meu propósito. Eita, Jesus, aleluia. Aquilo que Cristo fez, meu Deus, nós fazemos em miniatura. A palavra cristão significa pequeno. Cara, você não entendeu isso? Aquilo que Cristo fez, nós fazemos em miniatura. Olha o pensamento de Joquebede, gente. Ela quer imitar Deus, porque ela sabe que quando a gente imita Deus, não tem como dar errado. Eu não posso mais esconder o menino. Se esse menino chorar, eu vou ser denunciada. Vão matar todo mundo aqui dentro de casa e ainda vão matar o menino. Ou seja, o propósito é grande demais. Eu não posso confiar os propósitos de Deus para a minha vida no poder do meu próprio braço de sustentá-lo. Se eu não posso sustentá-lo sozinho, eu vou colocá-lo nas mãos do Senhor. Meu Deus, sabe por quê? Porque tudo que a gente recebe de Deus é para Deus. Meu Deus. Se Joquebede fica com aquilo que Deus deu para ela perde. Mas se aquilo que Deus deu para ela devolve para Deus, ela passa a ganhá-lo. Aleluia, Jesus. Olha só o que vai acontecer. Profunda isso aqui, irmãos. Ela vai colocar o menino à beira do rio. Olha que interessante. Verso 3, olha lá. E pondo nela na arca o menino, a pôs nos juncos. Aonde que está escrito aí que pôs? A borda do... Vamos para a Bíblia aí, gente. Está escrito aí, ó. A borda do... Então, onde Joquebede põe Moisés? A borda do... Vamos repetir isso para a gente poder entender. A borda do... A borda do... Então, vamos lá. Verso 5. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio. E as suas donzelas passeavam pela... Aonde Joquebede pôs o menino? Borda do rio. E onde as donzelas passeavam? Borda do rio. As donzelas viram o menino? Não. Quem viu foi a... Filha de Faraó. As donzelas que estavam perto. Mas não viram. Glória. Peraí, quem estava longe? Aleluia. Viu? Por que isso aqui, irmãos? As donzelas da princesa
não têm autoridade diante de Faraó. As donzelas não têm capacidade de interceder pelo menino. As donzelas não têm poder aquisitivo para sustentar aquela criança para ser quem ela deveria ser no futuro. Aprenda isso. Deus vai ocultar os seus propósitos. Olha aqui, está o propósito. Está passando gente que não tem capacidade de sustentá-lo. Deus vai. Você acha que não tem propósito? Tem. Só que Deus está fazendo questão de esconder de você. Até quando você criar capacidade de sustentar. Meu Deus. É por isso que diante das donzelas o Senhor... Mas e quando aparece quem tem capacidade de sustentar, quem tem poder aquisitivo, quem pode interceder pelo menino diante de Faraó para que o menino não morresse? Quando a princesa aparece, o que Deus faz? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Oh, glória. É isso que Deus faz. Quando o crente ora, o propósito está lá. Está aqui, ó. O propósito já está aí, meu filho. Mas enquanto você ora, enquanto você jejua, enquanto você se consagra, enquanto você medita na palavra, Deus vai puxando o véu. Aleluia. Até que o propósito dele para você se revele. E você tenha a capacidade para participar. Aleluia. Isso é muito forte. Porque Deus não vai entregar os seus propósitos nas mãos de quem o propósito vai morrer. Olha, esse princípio é muito forte. Deus já está ensinando desde as parteiras. Ensina de novo agora diante das donzelas. E agora Moisés vai ser sustentado. Vai crescer com vida e vigor aonde queriam vê-lo. Aleluia. Glória a Deus. Gente, Deus vai fazer você crescer debaixo do nariz de Satanás. Vai te sustentar lá. Vai cuidar de você lá, e ele não vai poder tocar em você, porque você não é qualquer um, você tem capacidade para sustentar, você é propósito revelado, você não é propósito oculto. Meu Deus, glória a Deus. Deus te esconde então, porque tem vezes que a gente nos esconde. E a Bíblia revela que isso é covardia. Nos esconder é covardia. Elias escondido, estava se fazendo covarde. Deus mandou, sai do esconderijo. Adão se esconde. Deus manda aparecer. Quando nós nos escondemos, é diferente de quando Deus nos esconde. Nós nos escondemos para tentar nos preservar, mas estamos nos matando. Deus nos esconde para nos preservar de verdade. Não é que você ainda não tem, não é que você ainda não sabe, não é que você ainda não faz, você ainda está escondido para ser preservado até que você cresça. Porque enquanto você cresce, a cada dia que se passa, você vai se tornando quem Deus quer que você seja. Porque quem Deus quer que você seja é maior do que quem você quer ser hoje. Então, para que você não se perca, Deus vai permitir que você perca algumas coisas. Meu Deus! Tem coisas que Deus tira para te preservar. Ia pregar em tal evento, a pessoa não conseguiu entrar em contato com você. Não, Deus foi lá e bloqueou seu celular. Não vai ligar hoje. Hoje ele vai ser preservado. Lá não pode ir hoje. Muita coisa no Evangelho a gente acha que está perdendo, sendo que na verdade a gente está ganhando. Isso é fato. Vamos lá. O interessante é que Moisés agora vai crescer ali. Toda a ciência do Egito, agora Moisés conhece. Moisés é um homem agora habilidoso na espada. Moisés é um homem culto. O linguajar de Moisés é bom. Moisés é uma pessoa cheia de sabedoria e de conhecimento. Lá o livro dos Hebreus vai nos revelar isso, que vai falar que Moisés era formado em todas as ciências do Egito, mas se recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Nós temos que entender as formas que Deus usa para que nós venhamos a crescer. Nós temos que entender que Deus é maior do que tudo que Ele usa, porque senão nos apegamos nas coisas que Ele usa e abandonamos o seu propósito. Quer ver isso? Enquanto a irmã Carolina pregava hoje, Deus falou uma coisa poderosa comigo. No final da pesca maravilhosa. No final da pesca maravilhosa.
Jesus usou o quê? A rede dos pescadores. Para fazer o quê? A pesca maravilhosa. A rede saiu cheia de peixe, lotada. Jesus falou com Pedro e mais alguns: sigam-me. O interessante é que para seguir Jesus, eles teriam que abandonar aquilo que Jesus havia feito lá atrás. Meu Deus! Eles teriam que deixar o objeto que Jesus usou para dá-lo para eles, a grande pesca. Os que voltaram para casa com peixe na mão, voltaram com o coração vazio. Os que voltaram para casa sem rede, sem peixe, voltaram com o coração lotado de Jesus. Pega isso, aprende isso. As bênçãos não devem tomar o lugar de Cristo dentro de nós. Ok? Moisés tem sangue hebreu. E ele vê então, certa feita, um egípcio açoitando um hebreu, acabando com o hebreu. O texto vai dizer, irmãos, que Moisés vai olhar para um lado, Moisés vai olhar para o outro, e não vendo ninguém, ele vai ferir o egípcio e vai matá-lo. Aprende uma lição poderosa aqui, irmãos. Vou te dar uma dica para você poder pecar. Que isso? Quando você for pecar, não olha para a esquerda e não olha para a direita, olha para cima. Ele mata o egípcio. Ninguém viu. Talvez foi até o próprio hebreu que ele livrou que vai dedurar ele, porque no outro dia tem 2 hebreus brigando. Moisés vai chegar para apartar a briga dos dois. Vamos parar com essa briga aí. Mas vamos parar por quê? Você vai fazer com a gente igual tu fez com o egípcio? Como que vocês sabem? E como se já não bastasse, o fato ainda vai chegar ao conhecimento de Faraó, que vai perseguir Moisés e agora vai querer vê-lo morto. Agora Moisés, irmãos, vai entrar em uma etapa de sua vida que é um tempo de transição. Nós temos que entender os tempos de transições de Deus sobre a nossa vida. Porque os tempos de transição espiritual, eles são sempre dolorosos. Moisés não entendia, mas Deus estava dizendo aqui, Moisés, o seu tempo no Egito acabou. A sua história no Egito acabou. A sua vida, Moisés, é dividido em 3 períodos de 40 anos cada um. Os 40 primeiros anos você já venceu. O tempo de você no Egito já venceu, Moisés. Agora eu preciso de você nas terras de Midian. O interessante é que Deus vai usar o fracasso de Moisés para movê-lo para onde ele queria. Meu Deus. Quando a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, todas as coisas, já disse isso aqui uma vez, todas as coisas, são só as coisas boas? Não. As ruins, por favor. Aleluia. Até os seus fracassos. Até onde você pensou assim, aqui eu caí, Deus. Aqui eu errei, Deus. Na sua queda, Deus vai transformá-la em aprendizado. Eu estou falando isso aqui para crente convertido. Eu não estou falando para quem fica caindo em adultério todo santo dia e não se corrige. Eu estou falando isso aqui para crente redimido e lavado, que até peca, que até é pecador, mas é pecador arrependido. Deus então move Moisés, tira ele do Egito e traz para as terras de Midian. Não vai dar tempo de contar aqui, mas aqui Moisés vai conhecer a sua mulher, que é filha de um homem chamado e o texto vai dizer que Jetro é sacerdote em Midian. Tem um mistério muito profundo aqui, porque Midian foi um dos filhos de Abraão com uma mulher chamada Quetura. Então uma tradição abraâmica que foi preservada fora do Egito está dentro da casa de Jetro. Interessante que Deus permite com que Moisés conheça a tradição abraâmica vista com um ângulo egípcio. E depois Deus vai permitir que Moisés entenda uma cultura abraâmica preservada fora do Egito. É isso que Deus faz conosco. Quando estamos lá fora, inconvertidos, ímpios, nós temos uma visão mundana do que é cristianismo.
Porém, quando Jesus nos traz, nós passamos a ver o cristianismo preservado fora do Egito. Meu Deus! Quando a gente vem, é que a gente vem entender a verdade. É que a gente vem entender as coisas de Deus como elas realmente são. E Moisés agora está aprendendo com o seu sogro. E o interessante é que o seu sogro vai depositar algo nas mãos de Moisés. Ovelhas. Moisés, você vai apacentar as minhas ovelhas. O texto vai dizer: e apacentava Moisés o rebanho de Jetro. Quem apacentava? Moisés. Mas o rebanho era de quem? Jetro. Quem apacentava? Moisés. Mas o rebanho era de quem? Jetro. E Moisés apacenta com muita dedicação, com muito afinco. Ele cuida daquelas ovelhas. É igual Davi. Ele recebe algo na casa de seu pai, que era apacentar as... Quem apacentava? Mas as ovelhas eram de seu Jessé. As ovelhas eram do seu pai Jessé. Olha que interessante, a mesma coisa que Deus vai ensinar a Moisés, ele vai ensinar posteriormente a Davi. Moisés e Davi, irmãos, eles cuidavam de forma muito particular da coisa pequenininha que tinha sido colocada em suas mãos. Era pequeno, mas eles cuidavam. Era só o que eles tinham a fazer, mas eles cuidavam. A ovelha precisava gerar, Moisés ia lá e fazia o parto. E aqui no rebanho crê. A ovelha de Davi precisava dar luz, Davi ia lá e fazia e o rebanho crê. O que era pequeno de Jetro crescia nas mãos de Moisés. O que era pequeno de Jessé crescia nas mãos de Davi. E pelo fato deles cuidarem em particular, em oculto, em secreto, do que era pequeno, é por isso que Deus olha para eles e vê: esses aí eu posso colocar algo grande que será feito em público, porque eles cuidam do que é pequeno em lugar secreto. Deus. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Eu quero pregar, Senhor. Eu quero cantar, Deus. Eu quero que o Senhor me leve para aquilo que é grande. Eu quero que o Senhor desenvolva-me ministerialmente para eu pregar nos eventos dessa cidade, desse estado, desse país. Porém, como está a sua vida em particular? Entenda aqui, meu filho, os perigos da vida ministerial. Ministério é perigo. Ministério é para quem tem coragem de querer gerar. Sabe por que eu estou falando isso aqui? Porque o que Davi fez em oculto, Deus honrou em público. O que Moisés fez em oculto, Deus honrou em público. Deus já havia visto Davi triunfar contra o urso. Deus já havia visto Davi triunfar contra o leão e é por isso que eu vou colocar Golias nas mãos de Davi em público. Deus só coloca para atuar em público, debaixo do seu poder, quem ele viu triunfar em secreto. É por isso que Jesus diz aos seus discípulos: entre para o vosso quarto e feche a sua porta. Ou seja, cultivem uma vida em secreto, porque quando vocês forem para público, eu vou honrar vocês, eu vou estar com vocês todos os dias, até a consumação do século. Aleluia. Agora, perigos da vida ministerial. Da mesma forma que Deus honra em público aquilo que você fez de bom em oculto, Deus também mostra ao público aquilo que você fez em... Moisés enterrou o egípcio. Deus o que fez? Moço, enterrou em oculto. Deus levou para público. Davi, adultério de Davi, fez em oculto. Deus levou para o público. Está entendendo aqui os perigos de ser um referencial? Está entendendo aqui os perigos de ser um líder? Aleluia, Jesus. Se você desviar hoje, vai fazer diferença? Porque se não for fazer diferença, a gente nem sabe, às vezes está até aqui, mas está desviado já. Porque se sumir amanhã, ninguém sente falta.
Quando Deus quer agir em toda a história do povo de Israel e toda a história do cristianismo, Ele levantou pessoas para serem referencial. Leonardo Ravenhill escreve uma coisa que me fez pensar no seu livro, Por que tarda o pleno avivamento? Ele falou assim: nós estamos num nível espiritual tão baixo, que quando a gente olha para os apóstolos e para os profetas, a gente pensa que eles são super-heróis, mas não são. São homens normais, só são o que a gente deveria ser. Os pecados de um referencial têm um peso muito maior. A cobrança de quem é um referencial tem um peso muito maior. Porque tem gente achando que ministério é brincadeira. Eu estou falando aqui só para você entender o peso, a gente já vai encerrar. Então vamos lá. Eles tinham vida com Deus em oculto, Deus os honra em público. 5 minutos a gente encerra. E o texto vai dizer: Moisés apacentava as ovelhas, e ele vai por detrás do deserto. E veio ao monte de Deus, a Horebe, e apareceu-lhe o anjo do Senhor, em uma chama de fogo do meio da sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se... Gente, aqui a sarça. Não era bonitinha assim. Não era. Não era um arbustozinho de flor tão lindo como esse. Não. Era uma árvorezinha feia, cheia de espinhos. Quer saber de outra coisa? A sarça pegar fogo era comum. Comum. Pela seiva da sarça ser oleosa, o próprio calor do deserto fazia com que a sarça pegasse fogo e se consumisse. Então o que vai chamar a atenção de Moisés não é o fogo, mas é a resistência da sarça enquanto ela queima. Tu tá achando que língua estranha, profecia, sapateio, salto, pirueta, mortal carpado impressiona Deus? Fogo não chama a atenção de Deus. O que chama a atenção de Deus é a sua resistência enquanto o fogo dele está sobre você. Deus não derrama fogo só para ter manifestação estereótipa. Deus derrama fogo para dar-nos resistência. Vamos lá, para encerrar. Olha lá, a sarça não se consome. Moisés vai olhar para ver, e o texto vai dizer que diz Deus: Moisés, Moisés. Fique sobre os seus pés, por favor. Quando na Bíblia, Deus, no Novo Testamento, Jesus, usa o nome de alguém 2 vezes, significa: eu te conheço profundamente. Quando Moisés vai virar, ele sente: Moisés, Moisés. Lembra? Samuel, Samuel. Saulo, Saulo. Marta, Marta. Moisés já pensa assim: eu não conheço quem me chama, mas quem me chama me conhece. João capítulo 1. Jesus começa a chamar os seus discípulos. E a Bíblia vai dizer que ele vai chamar um discípulo por nome de Natanael. Natanael vai duvidar da procedência de Jesus, dizendo: porventura poderia vir algo bom de Nazaré? O seu irmão Filipe vai dizer: vem ver, meu filho. Vem ver. Vem ver quem é Jesus. Vem ver o que ele está fazendo. Vem ver o que está acontecendo. E quando Jesus chega para Natanael, Jesus já diz para ele assim: ó, eis aí um verdadeiro israelita. Uai, Senhor, mas onde me conhece? Eu te conheço, meu filho, desde debaixo da figueira. Não é isso que está escrito lá? Quer saber o que significa isso? Natanael tinha a mesma idade de Jesus. Quando houve a matança das crianças pela mão de Herodes, que Jesus tinha apenas 2 aninhos, Natanael também tinha, e os pais dele vão pegá-lo, vai pegar a criancinha e escondê-lo debaixo da figueira. Que é isso, irmãos? Olha só, Jesus está falando para Natanael: Natanael, você está me conhecendo agora,
mas eu já te conheço desde debaixo da... Aleluia. Deus já te conhece há muito tempo, meu filho. Glória a Deus. Ele acompanhou toda a sua trajetória de casa até aqui. Ele sabe quantos não acreditam em você. Ele sabe das suas quedas. Ele sabe do egípcio que você matou e enterrou na areia. É isso que Moisés está sentindo. Quem está me chamando sabe do egípcio. Quem está me chamando me acompanhou durante esses 80 anos. 40 no Egito e mais 40 nas terras de Midian. Quem está me chamando é o que deve ser o que me preservou até aqui, enquanto eu apanhava. O interessante é que Deus vai preparar Moisés durante 80 anos para usá-lo 40. Talvez o tempo de preparação seja maior do que o tempo que Deus queira te usar. Uma vez Deus falou algo profundo comigo, eu ansioso, Senhor, eu quero ir, eu quero que aconteça, Senhor. Quando que as suas coisas vão fluir? Ele falou, Vitor, eu estava sentado ali, ó. Tudo que cresce rápido fica Se eu plantar uma alface hoje, daqui 3 meses, acho que é muito, né? Eu já estou colhendo. Mas se eu plantar um pé de manga, eu vou colher quando? Mas eu tenho que escolher se eu quero produzir gramas ou se eu quero produzir quilos. Se eu quero produzir gramas, beleza, eu posso cair na minha ansiedade, fazer o que eu quiser e produzir pouco. Mas se eu quero produzir quilos, eu tenho que estar disposto a esperar o tempo do crescimento. Amém, graças a Deus. E é essa oração que eu quero fazer. Sabe por quê? Porque quando a gente fala em libertação, a gente se esquece que às vezes nós mesmos nos aprisionamos. O tanto de gente que está sufocado é até por coisa boa, são por desejos ministeriais, são por ambições espirituais. Senhor, eu quero batismo no Espírito Santo. Quando aconteceu, eu já não aguento mais esperar. Eu já vi, aconteceu na vida de ciclano, aconteceu na vida de fulano. Deus, eu quero pregar, eu quero sair, eu quero que aconteça. E a pessoa está sufocada. Eu quero que o Senhor venha nos libertar nessa noite disso. E sabe como que o Senhor liberta disso? Simplesmente nos enchendo do seu Espírito. Glória. Aleluia. Porque a Bíblia vai falar que o fruto do Espírito é paciência. A única coisa que eu quero pedir nessa oração aqui, gente, é paciência. Paciência vai te curar de muita coisa. Vai te libertar de muita coisa. Vai te ensinar a esperar. Feche seus olhos.